Boa noite! Tudo bom, pessoal? Como vocês estão? Estamos aqui hoje para uma live aqui no Conselho da Mulher de Ferraz de Vasconcelos. Uma live sobre a valorização da vida. Em breve, nossos convidados entrarão. Nossos convidados especiais já chegaram, vou aceitar eles aqui. Ó, já chegou a Suzana, a Dilma e o Ednilson. Vou aceitar vocês. Sejam bem-vindos à live. Estou aceitando vocês, pessoal. Vê se chegou aí o aceite para todos. O objetivo dessa live, pessoal, é para falar sobre a valorização da vida neste mês de setembro, com o Conselho da Mulher de Ferraz de Vasconcelos. Dilma já entrou, professora Ednilson também. Bem-vindos. Todos bem-vindos. Estão me ouvindo direitinho? Estamos ouvindo você sim. Ouvindo. Já vou conferir se eu consigo te ver. Vou entrar aqui em uma outra plataforma. Só um momento que eu confirmo se eu te vejo. Vocês conseguem me ver também? Conseguem me ver, Gil? Vocês aí estão vendo? Suzana, está vendo a Dilma? Eu tô vendo todo mundo. Então tá ótimo. Então tá ótimo, que eu não estou conseguindo aqui me visualizar ainda não. Pessoal, vou apresentar para vocês quem está aqui presente hoje. A Suzana, ela é vice-presidente do Conselho da Mulher de Ferraz de Vasconcelos e ela é farmacêutica. O Ednilson, ele é servidor público, voluntário, pedagogo, terapeuta e trabalha há muitos anos com a proteção à vida dentro do estado de São Paulo. E temos a Dilma, que a Dilma é a nossa presidente do Conselho da Mulher. Então, vou passar a palavra para a Dilma. Boa noite a todos. Boa noite, gente. É um prazer ter vocês aqui para falar desse assunto tão importante, né? Eu acho que é importante para todos. Eu compartilhei hoje com as meninas do Conselho que eu já tive uma experiência de assistir um problema desses, então para mim também vai ser muito importante, porque apesar de fazer algum tempo, é difícil da gente conseguir entender e da gente conseguir perceber, né? E principalmente ajudar quem fica. Então, eu acho muito importante essa live do Conselho. A oportunidade que o Conselho tem está ajudando outras pessoas, outras mulheres. Nesse caso, eu entendo que mulheres e homens, né? Então sejam muito bem-vindos. E eu vou ficar aqui convidando pessoas para assistir essa live e aprendendo com vocês. Sejam bem-vindos. Suzana, um prazer ver você falar novamente. Professor, é um prazer. Eu quero aprender muito hoje com o senhor. Vai ser muito bom. Boa noite. Eu acho que é tão importante esse tipo de evento, né, professor? E tô ansiosa para, né, escutar suas palavras aí. Eu sei que você faz palestras maravilhosas, né, referente ao tema. A gente, quanto Conselho Municipal de Direitos da Mulher, tem sempre esse olhar, né, para a mulher e para tudo que envolve, né, o seio familiar dessa mulher, tudo que envolve esse ambiente da mulher. Então, eu acho importantíssimo. Nós sabemos que as mulheres elas têm mais depressão do que os homens, né? Os indicadores demonstram isso. Então, é importante que a gente fale desse tema para poder ajudar, às vezes, as pessoas que não sabem, né? Que precisam de ajuda. Posso iniciar, Jani? Pode iniciar, fica à vontade. Agradeço a todos por estarem aqui presentes. Cliquem no aviãozinho aqui ao lado para convidar seus amigos, porque é um assunto muito importante. E você aí, só por compartilhar, pode já estar salvando a vida de alguém. Então, tá bom. Vamos lá. Então, eu gostaria de falar sobre... Eu sou farmacêutica, né? Além de ser vice-presidente do conselho da Dilma, né? Essa mulher maravilhosa aqui, que estou aprendendo muito com ela. E junto com a Geni, a gente está nessa luta, né? Pelos direitos das mulheres.
E então eu queria falar sobre o olhar meu quanto profissional da saúde, quanto farmacêutica, tá? Quanto aquela pessoa que vai receber o paciente, que se encontra num estado mental, às vezes, né, delicado, e vai retirar o medicamento, e também precisa de um acolhimento, precisa de uma terapia, precisa de uma palavra amiga. Então, primeira coisa assim que a gente tem que ter em mente é se essa pessoa tem depressão, né? Então, eu gostaria depois que o professor ele falasse para a gente o que é depressão, né? O que a gente entende como depressão? Um transtorno mental, né? Que hoje está frequente no mundo todo. A gente vê as filas, né, dos centros de dispensação de psicotrópico, a quantidade de medicamento de psicotrópico que se fornece hoje, né? Então, aquela estimativa que a gente tinha de medicamento controlado era uma há uns anos atrás, hoje é muito grande, né? Então, as pessoas elas estão adoecendo, né? Então, focando na depressão, por ser um transtorno mental, né, que está atingindo o mundo todo, é um sentimento de tristeza grave, né? Então, a pessoa ela começa a ficar muito triste e persistente, né? Aquela tristeza que parece que não vai ter fim, que a pessoa ela não consegue ver uma luz no fim do túnel. Todos os dias ela se sente triste, né? Então, dados hoje dizem, né, que a depressão no Brasil é a segunda maior causa de incapacidade. Então, ela impede que a pessoa faça as suas atividades normais. Ela vai ao trabalho, ela vai à igreja, né? Ela sai com as amigas. Muitas vezes ela rompe um relacionamento, não sabe por quê, ela estraga um relacionamento, né? Discute em casa, não consegue lidar com os filhos, muitas vezes. No mundo, 320 milhões de pessoas de todas as idades sofrem de depressão. No Brasil, 11 milhões e meio de pessoas sofrem de depressão, né? Ela afeta mais as mulheres do que os homens, então é algo que a gente tem que pensar por quê, né? Então, analisar esse mundo nosso feminino. E metade das pessoas, apenas metade das pessoas que têm depressão, elas recebem medicamento, recebem algum tipo de tratamento. Por quê, né? Bom, primeiro porque a gente não tem muitos profissionais capacitados para atender toda essa demanda, né? Então, a gente tem uma insuficiência de profissionais. Por isso que é importante que todos os profissionais da saúde eles tenham esse olhar para poder, pelo menos, fazer esse acolhimento, detectar se essa pessoa precisa de ajuda e ajudar essa pessoa, né? E a segunda parte que ela ainda existe é o preconceito. Ninguém quer falar que está com depressão. Ninguém fala, porque muitas vezes falar que depressão é frescura, é falta do que fazer, né? Ah, vai passar, é bobeira. Então, assim, muitas vezes a pessoa não aceita e não fala, né? E como é que a gente identifica as pessoas que têm depressão? Então, a gente tem uns indicadores, né? Para que a gente, todo mundo, qualquer um de nós, não precisa nem ser profissional da saúde, ficar atento para poder ajudar a pessoa. Então, primeiro, a pessoa tem um humor deprimido, né? Então, essa pessoa ela se sente muito deprimida o tempo todo, aquela nuvenzinha preta na cabeça, né? Andando com ela, o clima nunca tá bom, aparece que alguém sempre fala mal dela, que ela nunca dá certo. Apatia, perda de interesse, então a pessoa não tem mais vontade de comer, não tem mais vontade de sair, né, de fazer o que fazia antes. Às vezes alteração de peso, ou ela engorda do nada ou ela emagrece, né? Porque ou ela começa a comer muito, ela perde o apetite. Distúrbios do sono, então a pessoa tem aquele sono interrompido, né? Acorda assustada, acorda triste de repente, e aí não consegue ter aquele sono. Você tá falando alguma coisa, Vani? Não? Ah, estão me ouvindo, né? Bom, professor, consegue me ouvir? Estou Ah, ouvindo. então tá bom. Então a pessoa também ela fica muito agitada ou muito o contrário, né? Muito com aquele efeito retardado. Então, assim, a pessoa fica lenta. Ela fica lenta no trabalho, ela fica lenta em casa, ela tem preguiça, parece, de fazer as coisas, né? Ou seja, muito agitada, ela quer fazer tudo, e aí ela pode também começar a comer demais, né? Nesses momentos. E a fadiga, então ela não tá bem em lugar nenhum, né? A pessoa ela não tá bem aqui, ela não tá bem ali, ela quer ir embora e aquilo demora demais e ela não quer sair de casa porque o trânsito é muito, então, ou ela encontra as pessoas, ela não quer falar com as pessoas, então
E a culpabilidade, né? Então a pessoa também se culpa muito, se sente inútil, acha que ela é culpada de tudo. Ah, ninguém gosta de mim porque eu não sou legal, no trabalho todo mundo me critica porque eu não faço as coisas direito. Então ela começa a absorver isso, né, para ela. E aí a gente vai caminhando para outras fases, né? Que aquele pensamento, às vezes, ela se distancia das pessoas, ela para de fazer o que ela gosta, e aquele pensamento suicida, né? Ela começa a ter a ideação suicida, que é aí que começa o perigo, né? Essa depressão mais grave. E aí o que a gente tem que evitar é que isso acabe numa tragédia, a pessoa tirando a própria vida. Né? E aí a gente tem as formas de depressão, que a gente também tem que ficar atento, que a leve, a moderada e a grave, né? Sendo que a leve é aquela presença de 2 ou 3 sintomas daqueles que eu falei. E aí a pessoa começa a ter um pouquinho de dificuldade, mas ela continua fazendo as suas atividades. A moderada é presença de 4 ou mais sintomas, e ela já começa a ter dificuldade de fazer as suas atividades. Então ela para, por exemplo, começa a faltar no trabalho, a se atrasar, porque começa a dormir demais, ou acaba indo embora depois do almoço, porque não quer mais trabalhar, não consegue voltar para o trabalho, né? Ela para de sair com as amigas, ela para de ir ao cinema, ela para de se arrumar, então ela começa a fazer coisas. E a grave é aquela que ela realmente não consegue mais fazer, né? Então ela tem todos ou muitos sintomas, e aí ela já não consegue fazer as atividades, são aquelas pessoas que começam a ficar reclusa dentro do quarto, né, no escuro, ou dentro da sua própria casa, fecha tudo, não quer que ninguém olhe, não quer que ninguém ligue, né? Então a gente tem essas formas. E aí nós temos a depressão versus o suicídio, que a depressão é a principal causa do suicídio, não a única, né? Porque o suicídio nem sempre vem da depressão, tem outras, né, outros agravantes aí, mas a depressão é a principal causa do suicídio e cerca de 800 mil pessoas cometem suicídio por ano. E o suicídio é a segunda maior causa entre molecada, entre as pessoas de 15 a 29 anos, né? Muitas vezes a gente vê esses anúncios hoje em dia, né? Eu, pelo menos nessa semana, acho que eu recebi 3 ou 4 de adolescentes que sumiram, né? Desaparecido. Muitas vezes essas pessoas elas fazem algum tipo de tratamento, elas têm depressão também, né? E a cada 40 segundos uma pessoa tira a vida no mundo. Então, enquanto a gente está falando, não completa nem um minuto, uma pessoa está tirando a sua própria vida. Então, é isso que nós, eu quanto profissional da saúde, e vocês, quanto pessoas, seres humanos, a gente tem que começar a observar, para a gente tentar salvar essa pessoa, né, dessa vontade de tirar a própria vida. Então, eu acho que a gente tem que lutar pela vida nossa, pela vida deles. E 75% dos suicídios ocorrem em países de renda baixa ou média. Para cada morte por suicídio, 15 a 20 tentativas são realizadas. Então a gente pensa, poxa vida, se uma pessoa tirou a vida, mas ela tentou de 15 a 20 vezes, como é que eu não vi? Né? Um parente, às vezes o companheiro, um colega de trabalho. Gente, ela tenta, ela faz tentativas até que ela consegue. Então, muitas vezes a pessoa se machuca, né? Parece que é acidente, coisas acontecem estranhas com a pessoa, a gente tem que estar atento. Às vezes são tentativas de tirar a vida e a gente não percebe até que ela consegue. E no idoso, a cada 4 tentativas ele consegue tirar a vida. É muito mais delicado, porque o idoso é muito mais delicado. E o idoso, a gente sabe que ele é muito suscetível a ter depressão, né? Justamente pela forma de vida que ele acaba tendo, né? Então ele fazia tudo e agora ele começa a não fazer nada, ele morava com um monte de gente, agora a casa dele tá vazia. Às vezes os amigos dele já faleceram, a companheira faleceu, né? Os filhos moram longe, ou ele não teve filhos, e ele começa a se sentir solitário, né? Então, o idoso, a gente tem que ter um olhar bem delicado para o idoso, né? Então, é importante que a gente identifique os primeiros sintomas de um comportamento depressivo. Por isso que é importante que a gente estude o tema, né? Que a gente discuta o tema. Até para que a gente tire também a vergonha de falar, né? Aquele preconceito de falar. Sim, eu estou com depressão, me sinto deprimida, eu preciso de ajuda, né? Então, hoje nós temos o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, que a gente pode ligar a qualquer momento, a gente pode mandar e-mail, se às vezes eu não quero falar com ninguém, eu não quero ouvir a minha voz, eu não quero ouvir a minha história.
Então eu posso mandar um e-mail, socorro, né? Eu posso ligar, a pessoa faz videochamada, né? São voluntários, é gratuito. Então, o número é 188, né? Se não mudou, ainda é 188, é 24 horas. Então, eles falam com a gente por Skype, por e-mail, por chat, por WhatsApp, por onde for. Mas, assim, pediu ajuda, eles vão atender. E a gente também pode ser uma ajuda para essas pessoas, né? Principalmente se é uma pessoa próxima, um colega de trabalho, um vizinho, alguém que mora com a gente, né? E onde é que a gente vai buscar ajuda e prevenir o suicídio? Então, unidade básica de saúde, sempre, né? Eu não me sinto bem. Vai lá, marca uma consulta, fala com o enfermeiro, fala com o farmacêutico, né? Fala com a CS que vai na sua casa, pede ajuda, né? O ACS bateu lá para falar com você dentro daquele relatório mensal que ele tem que fazer, pede ajuda, né? Então, e o ACS também é importante que ele saiba identificar. Ah, toda vez que eu vou lá, a pessoa não abre, tá sempre a janela fechada, a cortina fechada, né? Ou quando eu vou, ele não deixa eu entrar, não quer que eu fale muito com ele. Então, tem que perceber. Os pronto-socorros, os PAs, as drogarias têm farmacêutico, né, o tempo todo. Então, assim, é um profissional de nível superior ali próximo, né, das pessoas. Bom, o que a gente pode fazer para ajudar? É identificar, é perceber, né, se essa pessoa está bem. E o que é que a gente não pode falar quando a gente percebe que uma pessoa está amuada, possível com depressão? Por exemplo, há pessoas que estão muito piores que vocês, reanima, né? Tem gente muito pior, em pior situação. Gente, isso jamais falar. Você tem tudo para ser feliz, né? Vive amargurada, tudo de amargurada. São coisas que a gente não fala. Isso é coisa da sua cabeça, isso vai passar, é falta de fé, vai na igreja, né? São coisas que a gente não deve falar, porque a pessoa ela já tem aquela culpabilidade, ela já está se sentindo mal. Então, é coisa que ela não precisa ouvir, né? Porque aí o que vai acontecer? Ela vai se retrair, não vai querer falar, né? E vai se afastar. Então, assim, se você era a única força, a única mão que poderia ajudá-la é a mão que enterrou, na verdade, né? Então a gente tem que tomar cuidado com como é que a gente trata essas pessoas. Às vezes essas pessoas, elas são chatas, né? Às vezes no trabalho são as pessoas que não falam com ninguém, né? Então, assim, tem algumas características que a gente acaba se afastando. Ah, não chama fulana, não, porque tá sempre de mau humor. Gente, vamos chamar sim, vamos ver, vamos fazer ela se abrir, vamos convidar ela para comer um bolo, uma sobremesa. Por que não na hora do almoço? Na hora de sair, vamos dar carona, vamos ver o que ela tem, né? Tá um comportamento estranho. Principalmente se a pessoa muda de comportamento. Ela era de um jeito, aí começou a ficar de outro, né? O que a gente deve, então, falar para essas pessoas? Estou aqui, pode contar comigo. Eu estou percebendo que você não está legal. Se precisa de ajuda, quer que eu vá com você, né? Eu sinto que você não está bem. Eu vou com você. Então é isso que a pessoa precisa, né, quando ela está com depressão, porque às vezes ela não quer falar. Mas se você falar por ela, se você ajudar e perceber que é realmente isso, não deixar a pessoa, né? Porque às vezes a gente fala assim, ah, eu já tentei de tudo, né? Todo domingo eu vou lá chamar ela pra gente jogar futebol, nunca vai, deixa ela lá. Não, vamos lá ver por que ela não está indo jogar bola. Sempre foi. Então são coisas que hoje a gente tem que prestar mais atenção. Antigamente a gente não tinha, né? Muito esse olhar. Bom, e não existe uma prevenção para depressão, mas a gente pode tomar medidas. Então, primeiro é não se afastar das pessoas, né? A gente tentar criar o vínculo, principalmente com pessoas que a gente ama, com os pais, com os filhos, né? Às vezes a gente está se sentindo sozinho, o idoso, por exemplo, liga todo dia, né? E aí, filho, como é que tá? Né? Se isolar é pior, né? Se sentir triste e se isolar é bem pior. E aí a gente tem que buscar tratamento, porque como eu falei, a gente começa a ficar triste e depois começa a pensar em coisas que não deve, de como fazer para essa tristeza sair da gente. E aí é o que a gente sempre... Como é que a gente imagina como essa pessoa se sente que ela acaba tirando a vida? Então a gente imagina que tem um prédio pegando fogo e essa pessoa, ela corre. E aí o fogo vai vindo e ela vai correndo e ela vai subindo as escadas até que ela chega a um lugar onde ela não tem mais para onde correr. E aí quando ela sente o calor do fogo, que ela não está mais aguentando, ela se joga da janela, porque é a única opção que ela vê. Naquele momento, é a única opção na frente dela é se jogar da janela, senão ela vai morrer queimada. A depressão é isso. Então, quando a pessoa chega a tirar a própria vida, é porque ela chegou num sofrimento tão grande, tão profundo, e ela não vê a luz mais, né,
ela acha que não tem mais por que ela tá ali. Acabou, não tem mais sentido. Então é isso que a gente precisa, né, impedir, tentar impedir, porque nem sempre a gente consegue, né? Tem gente que faz tratamento aí de muitos anos e infelizmente acaba tirando a vida num certo momento. Bom, então, o que a gente pode fazer? Que dicas que a gente pode dar quanto profissional da saúde? Né? Refeições, sempre de qualidade, né? Se alimentar bem, né? Praticar atividades físicas, nem que seja uma caminhada no final do dia para desestressar. Dormir, né, regularmente. Às vezes a gente acaba dormindo muito pouco hoje, né, com a nossa vida corrida. Então, acabar ter uma rotina, né, de dormir cedo para poder descansar a mente, né, manter o vínculo com pessoas que te fazem bem, com os amigos, com os familiares, né, com os vizinhos, não se afastar, né? E evitar as drogas, né, ilícitas ou uso de álcool indevido, assim, excessivo, porque às vezes quando a gente se sente triste, a gente quer beber demais, a gente bebe demais, né? Bebe todos os dias, então sempre ficar atento a isso, né? Então evitar esse tipo de coisa, porque também após o uso, né, de drogas ou de bebida alcoólica, sempre a depressão ela fica pior. Bom, e para finalizar, então, né, identificar as suas emoções. O que a gente precisa, né, entender? Por que a gente tem depressão? Então, primeiro pode ser um fator genético. A minha família inteira tem depressão, né? Eu lembro de ter visto meu pai com muita depressão, minha mãe, minha avó tinha, então provavelmente um fator genético. Eu sou uma pessoa mais suscetível até depressão. Alterações hormonais, né? A gente sabe que isso também causa. Quando a pessoa está gestante, né? Por causa das alterações hormonais, a gente acaba tendo um pouco de depressão. Algum problema físico, uma doença, né? Às vezes a pessoa não aceita. Acontecimentos traumáticos na infância, na vida adulta, né? Que também pode trazer esse tipo de depressão. Então a gente tem que conversar com alguém, a gente tem que procurar um profissional. E nós que não somos profissionais da área, o que cabe a gente é ser a mão, é ser o ouvido, é ser a paciência, né? É insistir em bater na porta, é parar o carro e falar, entra, eu vou te levar, não, você vai com a gente vai se reunir, vai ser bom para você. Não quer, então eu vou ficar com você hoje. Vamos marcar na sua casa, a gente vai te visitar. Então é isso que essas pessoas muitas vezes precisam. E é isso que a gente não faz, porque essa pessoa, como eu disse, né, ela afasta a gente delas. E é nesse momento que a gente tem que dar a mão, né? E aí fazer de tudo para que essa pessoa procure um profissional, porque nós não somos profissionais, né? Então a gente vai ser a ponte entre ela querer se ajudar e a gente levar ela até um profissional. E para tratar, né? Que tipo de tratamento nós temos? Nós temos medicamentos, temos fitoterapia, a gente tem homeopatia, a medicina tradicional chinesa, tem muita gente, né, que já está fazendo, exercícios físicos, a psicoterapia, enfim, N coisas, né? Que depois o professor vai poder falar muito melhor pra gente. E aí, a gente... E ter um bom amigo, né? Nessas horas, é a melhor coisa que tem. E a gente ser um bom amigo, a gente pode salvar uma vida, né? Então, assim, não abusar, tomar cuidado. Eu, como farmacêutica, dos antidepressivos, né? Não tomar em excesso. Se começar a perceber, eu dormia com um, agora eu tô tomando 2 para dormir, volta no médico, volta no seu profissional, né? Fala que não tá legal, que você já não tá fazendo efeito. Não comece, né, a tomar um medicamento por conta própria ou misturar álcool com, né, com um medicamento psicotrópico, porque é muito perigoso. Bem, e mesmo em caso de melhoras, nunca deixar de seguir o tratamento. Às vezes estou me sentindo bem, né? Nossa, né? A gente toma um medicamento e se sente ótima, então amanhã não vou precisar. Aí tem a recaída, tem medicamento que não pode ser interrompido de jeito nenhum. Às vezes demora, o atraso no horário já causa uma depressão profunda numa pessoa. Então a gente tem que tomar muito cuidado, tá? E quais são os pacientes que a gente tem que olhar mais? Crianças, porque criança tem depressão. Então, criança que não quer ir para a escola, que não quer comer, que não quer brincar com os amiguinhos na rua, que quer ficar só dormindo, a gente tem que começar a prestar atenção sim, porque criança tem depressão. Né? Às vezes a gente acha que é anemia, que falta de vitamina, alguma coisa, mas tem que começar a prestar atenção. E criança não vai falar.
Dependendo do que for, a criança tem medo de falar ou ela não entende que aquilo que fez mal para ela. Tomar muito cuidado, né? Então, criança, a gente tem que tomar cuidado e tem que saber falar com a criança, usar desenhos, historinhas, dar pano para manga, né? Aguçar a língua. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a criança, porque às vezes, se não resolver agora, é o futuro daquela pessoa que muitas vezes, né, ela tira a própria vida. As gestantes, porque as gestantes têm muita, né, alteração hormonal quando fica grávida, depois de ganhar, na hora da amamentação. Então, assim, a gente toma cuidado com as gestantes e cuidado também com os idosos. Como eu falei, os idosos são muito suscetíveis, por mais assim que eles pareçam, né, alegres, independentes, o idoso ele sofre muito, né? Qualquer alteração na vida do idoso, ele sente muito. Bom, é isso que eu tinha, né, para iniciar a nossa conversa, o meu olhar de farmacêutica, de profissional da saúde. Passo a palavra, né, para vocês, pedindo sempre um alerta, né? Codifiquem as pessoas, né? Entendam as pessoas e interpretem. Obrigada. Obrigada, Suzana. Antes de passar para o professor, eu queria fazer só um apontamento, Suzana. Você acha que as mulheres são mais suscetíveis, nesse caso, das idosas, por exemplo? Porque tem a questão também da síndrome do ninho vazio, né? Que a gente sempre fala das mulheres, né? Porque daí os filhos vão embora, como você falou, e aí as mulheres ficam mais sozinhas, né? E a gente sabe, assim, pelo menos pelo que a gente vê, me parece que os homens, os parceiros, acabam indo embora mais cedo e elas ficam. Então, a mulher ela tem mais depressão por N motivos. Primeiro que a pressão, nossa, é muito grande, principalmente se a gente trabalha fora. Porque a gente trabalha fora e a gente trabalha o dia inteiro, mas a gente tem que dar conta da casa, né? Então a gente fica triste se a gente não olhou a prova da criança e a gente foi dormir. A gente acorda de madrugada preocupada porque não viu a lição. Mas a gente esquece que a gente trabalhou o dia inteiro e não deu, né, para olhar. Então, assim, a gente acaba sendo cobrada. A criança, ela espera muito da mãe, né? Então, começa muito nisso. No trabalho, as pessoas esperam muito da mulher, né? Então, a mulher, ela tem que trabalhar em dobro, né? Para mostrar, hoje ainda, né? Dentro de algumas instituições, a gente acaba tendo que trabalhar em dobro para mostrar que é tão competente quanto. Então, são N cobranças. O jeito da gente falar é cobrado, o jeito da gente se vestir é cobrado, né? Então, tudo é uma cobrança muito grande. E aí a gente também tem que ser uma boa esposa, a gente tem que ser uma boa mãe. Ou se a gente não tem filhos, por que você não quis ter filhos? Ou se você não casou, por que você não casou? Né? Então, assim, então a cobrança ela é muito grande. Então, a mulher, eu acho que ela tende a ser ser mais suscetível a isso. A gente sofre muito com a idade, né? Que a idade vai chegando, e aí isso deixa também muitas mulheres vulneráveis à depressão. E depois também tem a menopausa, enfim, né? E aí, quando a gente chega nessa idade de que todo mundo vai indo embora, né? Então também tem essa história da gente ficar sozinho. Eu li uma vez uma reportagem que entrevistaram várias mulheres bem-sucedidas, né? Sabe, essas de indústrias que ganham muito. E aí analisaram o estilo de vida delas. Então, a maioria dessas mulheres que são bem-sucedidas e ficaram no topo, né, ganhando muito bem, no topo das empresas durante muitos anos, elas abriram muitas vezes mão, né, abriram de ser mães ou dos filhos, terceirizaram demais, né? E aí, depois, quando elas estavam aposentadas, porque chega uma idade que a empresa, por mais competente que ela seja, não a quer mais, né? O mercado não quer mais. Então, e aí elas não têm mais um emprego, elas olham em volta e veem que não tiveram filhos, né? Ou que terminaram um relacionamento porque eram focadas demais no trabalho, ou por N motivos, né? E aí elas começam a repensar, será que valeu a pena? E aí essas mulheres tinham mais depressão. E as mulheres que abriram mão da carreira, retrocederam um pouquinho para poder ter filhos, para poder ficar mais em casa, elas eram mais felizes porque nas festas elas tinham a casa cheia, ou porque elas investiram no casamento, ou sei lá, né, várias histórias que tiveram lá. E aí começaram a perceber. Então a mulher ela se cobra demais e ela abre mão de muitas coisas que depois
isso cobra dela também, né, depois. Essas mulheres, elas tinham também mais depressão. Obrigada, Suzana. Gente, você. Vou passar a palavra para o Edmilson, né? Tá me ouvindo? Tá legal o som? Quer ficar um pouco Tô ouvindo sim, Jane. Vou passar a palavra para o Edmilson e vou falar que teve 2 comentários aqui. Um está falando, sempre me perguntei por que suicidas geralmente parecem estar felizes antes de atentar contra a própria vida. E tem outro comentário falando, no mundo em que vivemos, no momento de depressão, ansiedade, ninguém oferece ajuda. Porque a Suzana falou a importância de oferecer ajuda, né? E se a pessoa não lutar por si, ninguém está nem aí. Só Jesus para proteger a todos. Então já entra com essa mensagem para essas pessoas aí, Edmilson. E essa parte que a pessoa falou sobre a felicidade é interessante, porque tem aquela moça, Kate Spade, ela tinha um designer de roupas, né? Uma moda bem famosa em Nova York. E de repente ela se matou e foi bem triste, porque as pessoas viam a marca dela como sinônimo de felicidade e ela era muito alegre nas redes sociais e de repente aconteceu isso. Então, você já entra aí com esses 2 comentários para dentro da sua leitura falar um pouquinho sobre, por favor. Então vamos começar com o seguinte. A OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, ela lançou em 2018 um projeto de diminuir os índices de suicídio no mundo, principalmente aqui nas Américas, chamado Viva a Vida. Por que isso? Porque nas Américas, tanto a América do Sul, Central e do Norte, os índices de suicídio aumentaram assim muito, né? De uma maneira muito grande. Quem mais comete suicídio, realiza o suicídio, vai até o final, é o homem. As mulheres hoje, o índice de suicídio entre mulheres está aumentando muito por aquilo que a Suzana falou agora, com relação a essa questão educacional, de não se sentir recompensada, reconhecida pelos esforços que ela faz na área profissional e pessoal, né? Então, existe esse projeto que é mundial, porque o índice de suicídio, o suicídio hoje, hoje o Brasil é o país mais depressivo do mundo. Mas os países também, como os Estados Unidos, Islândia, Japão, Coreia do Sul, têm índices de suicídio alarmantes. Então, são coisas que a gente precisa entender, né? Nem sempre será a depressão que vai levar a pessoa ao suicídio, mas muitas vezes o uso de drogas, álcool, o tipo de vida que a gente leva hoje é muito complicado, que vai gerar outros traumas, síndrome do pânico, burnout, e outras situações que vão levar também a pessoa a essa situação. Então eu preciso entender um monte de coisa que está acontecendo com aquela pessoa. É algo muito cheio de detalhes, vamos dizer assim. Uma outra coisa que a gente precisa entender também, é igual a pessoa falou, porque o suicida aparentemente está feliz. Não é que ele está feliz. Nós vivemos numa sociedade onde a gente coloca a máscara da felicidade para ser aceito pelos outros. Porque se eu falar que eu estou com problema, com dificuldade, né, as pessoas se afastam de mim. Ninguém quer ficar perto de um depressivo, de alguém que reclama. Então eu crio um personagem, eu crio um avatar feliz, alegre, né? Robin Williams é um exemplo, bem-sucedido, cômico, mas estava envolvido com muita droga antes de morrer. Vamos pegar Kurt Cobain também, que é um grande músico também envolvido com essa relação. Vamos pegar hoje crianças de 4, 5, 6 anos que cometem suicídio, tentam suicídio, por causa da pressão social, da pressão do dia a dia, a falta de carinho, a falta de afeto, de conversar, né, de estar próximo. Nós vamos pegar os idosos também, por tudo aquilo que a Suzana falou, ela está bem certa, né, o caminho é bem por aí mesmo. Mas por que da depressão, né? Aí a gente fala assim, mas só Jesus para ajudar. Gente, religião é bom, faz bem. Eu sou uma pessoa religiosa, faço parte de grupos religiosos, faço palestras em instituições religiosas, mas a pressão que um religioso sofre, um pastor, um padre, um líder religioso, da própria comunidade em cima dele, querendo dele perfeição, querendo dele atenção plena, querendo dele várias situações, provocam
um sobrecarregamento, né, das suas atitudes, da sua qualidade de vida, e quando ele vê, nós vamos ter casos igual o padre Fábio de Mello, o padre Marcelo, um pastor americano que cuidava de jovens, que há 4 anos atrás cometeu suicídio. Nós vamos encontrar médicos profissionais, né, principalmente na época da Covid, a quantidade de enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos e outros, né, pessoal da cidade de segurança que cometeram suicídio, que passaram por momentos assim extremamente dolorosos, é muito grande. Então está tudo muito relacionado ao tipo de vida que eu levo hoje. Eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo, eu tenho que tomar cuidado com o que eu penso. Todo mundo tem resposta para mim, a minha resposta nunca serve para nada, né? Então vai dando aquele sentimento de impotência, de incapacidade, que vai levar a gente em várias situações, muitas vezes assim, do suicídio. Outra coisa, é um assunto que a gente só aborda uma vez por ano, né? Que é no Setembro Amarelo, mas é um assunto que durante o ano é pouco falado. Janeiro agora é o Dia de Janeiro Branco, né? Que foi criado aqui no Brasil, na Universidade Federal de Pernambuco, se não me engano, por médicos, que é para falar de saúde mental, mas muito pouco falado. Então é um conjunto de situações, né? Vamos pegar. Por que a pessoa muitas vezes fica deprimida? Você sai para trabalhar, chega no trabalho, você não é ouvido, você é pressionado, o ambiente é hostil, o ambiente é extremamente violento emocionalmente com relação às pessoas. Aí você vai dentro da sua casa, sua família, a cobrança, a exigência de ser perfeito, de corresponder às expectativas também é grande. Você liga a internet, rede social, todo mundo é perfeito, todo mundo é bonito, todo mundo é elegante, todo mundo é bem-sucedido, menos eu. Então é um monte de situações que vão levando a gente a estar depressivo. Uma outra coisa, o uso indevido de remédios. A Suzana deve saber muito bem disso, né? Porque tem muita gente, quando sente um pouco de depressão, de vez de procurar um médico, uma pessoa da área para poder passar para os exames e tudo, o que ele faz? Ele pede o remédio para a vizinha, ele pede o remédio para uma outra pessoa e ele começa a tomar o remédio de maneira descontrolada, né? sem a devida prescrição, que vai gerar vários problemas, né? Até a pessoa se acostumar com o remédio, o organismo dela, existem N situações que vão acontecer com ela. Outra coisa que a gente precisa entender também é que hoje a gente vive num mundo onde as pessoas julgam muito e perdoam muito pouco. Então, qualquer erro que eu cometo, o julgamento é sempre severo e muito duro. O perdão, né, a compreensão é muito baixa. Então, isso vai criando na gente uma sociedade extremamente temerosa, fragilizada, melancólica, que muitas vezes, para não dizer que está com um problema, para não ser jogado de escanteio, sabe, não ter um preconceito, sofrer preconceito, ele começa a sorrir, ele começa a brincar, é uma pessoa divertida, e quando você vê, nossa, foi fulano? Foi, né? Porque uma coisa é aquilo que eu aparento, outra coisa é aquilo que eu sou e que sinto. Então, são várias situações. Então, quando a gente fala assim com relação ao suicídio, a gente fala sobre a humanidade, tanto o homem quanto a mulher. Porque quando uma pessoa comete suicídio, a família também, a família lutada, ela está sofrendo com aquilo, ela é vítima do suicídio daquela pessoa. Ela acaba sendo rotulada, ela acaba sendo julgada. Como é que vocês não viram que a pessoa estava passando isso? Por que vocês não ajudaram? Por que vocês não encaminharam? Por que isso? Por que aquilo? Então, em vez de receber acolhimento, receber orientação, apoio, não, ela é cobrada, ela é exigida. E aí, quando você vê, começa toda uma sequência de suicídios na própria família. Com relação, também, que a Suzana colocou sobre a depressão ser também genética, existe também essa questão. Então, mas eu preciso de um acompanhamento terapêutico, psicológico, clínico, que é caro, demorado e com poucos profissionais. Nós não estávamos preparados, né, para enfrentar essa pandemia, que é a depressão, ansiedade, síndrome do pânico, burnout e outras, inclusive, né, a questão do suicídio. Então, hoje nós vivemos num mundo onde 86% da população tem algum tipo de distúrbio mental. São 86% da população. Então, olha a situação
que nós vivemos, ou seja, 8 em cada 10, de 8 a 9 em cada 10 tem algum tipo de problema. Então, hoje a gente vai nos ambulatórios de saúde mentais dos municípios, nos CAPs, eles estão lotados. Semana passada, aqui em Itaquá, um desafio de internet mandou vários adolescentes para a UPA por tentativa de suicídio. Professores, né, com a cobrança, com a pressão do local de trabalho. Eu comentei até hoje no local onde fui falar sobre isso, de uma escola que teve mais de 3, 4 professores que cometeram suicídio há um tempo atrás. Né? Moradores de rua estão cometendo suicídio. Profissionais da área de segurança, da área da médica, né? Psicólogos. A Jane também contou um pouco da psicóloga que cometeu suicídio há poucos dias atrás. De quem cuida dos outros também precisa se cuidar, né? Precisa tomar cuidado do como está sendo a própria vida, o que está fazendo. Então, é um conjunto de várias situações que a gente precisa pensar. Eu tive, vou até passar isso para vocês, 2 situações que me levaram a trabalhar com essa situação há tanto tempo. Quando eu tinha 10, 11 anos de idade, o pai de um amigo meu, a gente estava brincando na área de serviço, o pai dele na época era policial florestal, né, hoje é ambiental, ele entrou dentro da casa, sentou na poltrona que ele sempre sentava e deu um tiro na cabeça. Aí eu fiquei olhando para a casa do meu amigo olhando para a minha cara e a gente não sabia o que fazer. E isso eu comecei a me questionar por que as pessoas fazem isso. E aí, depois de um bom tempo, eu fui conheci o CVV e fui voluntário lá durante muito tempo, fiz a minha formação de voluntário e tudo, né? E também participei de formação de voluntários para poder entender esse mundo. E o suicídio, muitas vezes, é um pedido de socorro para quem não é ouvido. E a gente não ouve um monte de gente, a gente não ouve o filho, não ouve a esposa, não ouve o marido, não ouve o sobrinho, não ouve o vizinho, né? A gente nunca tem paciência para ouvir as pessoas, e isso tudo vai provocar o quê? Né? Esse sentimento de o que eu estou fazendo aqui? Para que serve a minha vida? E aí eu vou entrando nesse processo de ficar pensando, e se acabasse tudo? E se destruísse tudo? E se de repente acontecesse? E aí a gente vai ver casos e mais casos. Agora há pouco tempo, o caso da Valesca, né, que é da atleta que cometeu suicídio. A gente vai ter vários casos de atrizes, artistas, né? O preconceito de falar essa palavra também, tudo isso vai piorando a nossa situação. Por quê? Porque a gente não fala, a gente cria personagens, a gente cria uma imagem, e quando você vê, você fala, nossa. E é justamente isso. A pessoa que é triste, que senta no canto, tudo aquilo que a Suzana falou, a gente chama atenção, a gente vai tentar ajudar, porque está vendo como é que ela está. Mas aquele que é alegre, aquele que é sorridente, aquele que está sempre feliz, a gente não olha. E é justamente, muitas vezes, aquele que está mais perto de cometer esse ato. Então, eu preciso ficar atento em vários detalhes. Eu vou contar um detalhe que eu já contei na última live. Eu tenho uma amiga que é arquiteta, tem uma letra muito bonita, né? Escreve muito bem. E um dia eu estava junto com ela e ela começou a escrever um papel e eu não conseguia entender o que ela escreveu. Eu falei, o que está acontecendo com você? Né? Aí eu acionei o SAMU e tudo, e ela teve um surto. Né? Ela teve um surto psicótico por várias situações, e eu percebi isso cada letra dela. Então, quando você presta atenção no outro, na atitude do outro, não só no comportamento, mas no olhar, na letra, no jeito dele falar, no jeito dele agir, você percebe a mudança. Né? A melhor coisa a fazer quando a pessoa está tendo, você percebe que a pessoa está tendo esse tipo de pensamento, é sentar do lado, não falar nada, mas mostrar para ela que você está perto. Por quê? Muitas vezes ela não vai falar com você porque ela está com receio de você criticar, de você falar que o problema dela é falta de fé, que o problema dela, ela não tem problema porque a vida financeira dela é boa, ela tem família, ela tem um monte de coisa, mas alguma coisa de tudo que ela tem não é o suficiente para dar para ela a alegria e a vontade de viver. Então, às vezes, sentar, ficar do lado, sabe, é acolher e deixar que ela diga. Só ouvir ajuda muito. Alguém quer falar alguma coisa? As pessoas esquecem que dinheiro não é tudo, né, professor? Não é...
o que resolve todos os problemas da vida. Às vezes a gente precisa muito mais. Às vezes o dinheiro é o menor dos problemas, né? Às vezes a companhia é que realmente precisa. Eu vi uma vez uma pessoa do empresário, ele falou assim, eu tenho uma casa muito grande. É tão grande que muitas vezes eu não vejo nem os meus filhos. Né? Um entra de um lado e do outro, eu nem vejo meus filhos. E a maioria das pessoas que chegam perto de mim, não estou interessado no que eu estou sentindo, no que eu estou passando, estou interessado naquilo que eles podem tirar de mim. Né? Emprego, empréstimo, alguma outra coisa. Então, muitas vezes, o dinheiro acaba sendo um peso. E outra coisa, né? Eu sempre falo o seguinte, tudo que você pode comprar, tudo que você pode dar um preço, é barato. Não vale nada. Porque as coisas que realmente são importantes, você não consegue pagar. Carinho, afeição, respeito, né? Consideração, acolhimento, um abraço, tudo isso você não compra. Né? Isso são coisas que são caras, são valiosas. Tempo, né? Ceder um pouco do seu tempo para aquele que está precisando, ir na casa do outro, como a Suzana falou, vamos comer um bolo, mas é para comer um bolo, tomar um café, dar risada. Não é para ficar, sabe, cobrando o outro, censurando, fazendo avaliações sobre a vida pessoal dele, nada disso. Uma outra coisa que as pessoas fazem muito, né, eu uso esse exemplo que é o mais comum, né? É quando eu compro uma roupa legal, bacana para ir a uma festa, e o meu amigo ou a minha amiga chega para mim e fala, não, essa roupa que você comprou é horrorosa, vem aqui que eu vou escolher a tua roupa. Poxa, nem escolher minha roupa eu posso. Você perguntou se eu estou sentindo bem com aquela roupa, se é aquilo que é um sonho, uma vontade que eu tenho. Não, a gente vai lá, muitas vezes achando que está ajudando, está dizendo para o outro, você não tem nem capacidade de escolher o que você quer para se vestir. E isso parece bobeira, parece coisa infantil, mas não é. Né? Tanto a depressão não é uma coisa, não é frescura, não é bobeira, não é nada disso, que é um dos maiores fatores aí sabe, de afastamento de trabalho, de problemas de saúde emocional e de várias situações, a depressão, a ansiedade e várias situações. Então eu preciso olhar o outro de uma outra maneira, eu preciso dar um tempo para o outro olhar, né, falar o que tem que falar, e ele saber que eu não vou censurar, que eu não vou dar respostas para ele, eu não vou falar, faça isso, faça aquilo. Eu vou ajudar ele a encontrar o caminho que ele precisa. Né? Que é isso que o CVV faz muito, é te ouvir, você fala, o voluntário tem a atenção plena, que a gente chama de processo de atenção plena, e conforme aquilo que você fala, ele te joga de volta para você refletir. Né? Vamos pegar um exemplo assim para entender. Eu estou conversando aqui com vocês. Olha, minha vida está muito boa, está muito tranquila, muito sossegado. Meu filho viajou, vai para um outro país, mas está tudo ótimo, sabe? Semana que vem eu vou fechar um negócio, vou fechar um projeto novo. Talvez lá no outro país que meu filho for, não sei se vai ficar bem, se vai ficar mal, mas está tudo bem comigo. Olha, ele falou 2 vezes o filho dele que foi viajar. O que eu faço? Seu filho vai viajar? Vai. Para onde? Para tal lugar. E como é que vai ser agora você sem seu filho? Aí ele vai falar, vou ficar com saudade, vou ficar preocupado, como é que ele vai ficar no outro país, o que vai acontecer lá? Olha, ele estava falando de trabalho, estava falando de negócio, mas 2 vezes ele soltou o filho dele. Então, quando a gente está conversando com a pessoa e presta atenção, a pessoa solta aquilo que está incomodando. E se eu tiver com atenção plena, prestando atenção no que ele está falando, é ali que eu vou agir. Como? Perguntando para ele, e agora? Como é que vai ser? O que você pretende fazer? Que atitude você quer tomar? Em nenhum momento estou falando qual que ele vai fazer e como ele vai fazer. Estou perguntando como ele quer fazer isso. Então, são atitudes, né, que nós, que não somos psicólogos, psiquiatras, médicos, mas a gente pode fazer com a pessoa que está do nosso lado, com o nosso filho, com a nossa filha, com a esposa, com o marido, com o avô, com a avó, né? Uma outra coisa, só para a gente fechar um pouquinho essa parte, o idoso. O idoso, sabe, é sempre visto como chato, né? O reclamão sempre fala a mesma coisa. O idoso ele é um deprimido, né, essencialmente, por quê? Porque ele fica lembrando da época que ele era jovem, que ele podia namorar, que ele podia viajar, que ele é independente, que ele não precisava do outro. E ele começa a lembrar daquilo, porque hoje tudo ele precisa do neto, ele precisa do filho, ele precisa de uma coisa, ele precisa do médico. Hoje ele é dependente, ele depende de alguém. E essas pessoas de quem ele depende muitas vezes não têm paciência, não têm tolerância.
E isso também a gente pode colocar para criança, né? E para adolescente. Ele não é muito... Ele já é velho o suficiente para não ser tratado como criança, mas não é velho o suficiente, vamos dizer assim, para ser tratado como adulto. Então ele fica naquela situação do adolescente, né? Não sabe se é criança, se é adulto, vai criar os problemas que todo adolescente tem nessa fase, e isso vai trazendo para ele essa cobrança social de ser alto, de ser magro, de ser forte, de ser bonito, de ser isso, aquilo, outro, e vai gerando um monte de situação. Não é homem ou mulher, é ser humano que hoje está sofrendo e sofrendo muito. E quando a pessoa vem me pedir ajuda, eu tenho que olhar nele o ser humano, os olhos dele, os olhos de súplica, as atitudes de me ajuda, me auxilia. E naquela hora, naquele momento, esquecer todos os critérios que eu tenho, todos os preconceitos que eu possa ter e olhar como eu posso ajudar esse meu irmão que está precisando, essa minha irmã que está precisando, e acolhê-lo, né? Se ele tem uma deficiência física, se ele não enxerga, se ele tem dificuldade para falar, e tudo não importa. O amor, o carinho, o respeito, o acolhimento suprem tudo isso. São coisas que a gente precisa começar a refletir, né? Aquilo que eu aparento para você pode não ser aquilo que está dentro de mim. E eu preciso encontrar alguém que eu me sinta à vontade e confiante para que essa pessoa entre no mais íntimo da minha pessoa e assim poder me ajudar. E eu acho que essa data, só para concluir, eu acho que, como você falou, Edmilson, a gente lembra só no setembro, a gente fala disso no setembro. Mas por que é que a gente fala isso todos os anos, pelo menos uma vez no mês? Para que a gente consiga lembrar que a gente também pode salvar a vida de uma pessoa. E é isso tudo que você falou, a gente aprende a ouvir as pessoas, a verificar as pessoas. Às vezes a gente não consegue ver a pessoa que vive com a gente, né? Às vezes a gente chega tarde, né? Ele já tá dormindo ou ela já tá dormindo, aí no dia seguinte todo mundo toma café correndo, né? Então às vezes a gente não percebe que a pessoa que convive com a gente está com depressão. Às vezes a gente não percebe que a gente está com depressão, né? Então que a gente está afundando, que a gente está piorando, a gente não percebe, né? Então eu acho que a gente lembrar disso, pelo menos no mês de setembro, é para a gente levar para o ano inteiro, pelo menos é uma reciclagem, né? Um tipo, acorda, olha, não esquece disso que você tem que fazer todo dia, né? Não esquece o olhar que você tem que ter para as pessoas que trabalham, que vivem em volta, né? Ao seu redor. Então acho que por isso que a importância desse Setembro Amarelo. E o Setembro Amarelo, né? Para quem não sabe, acho que até o Edmilson deve saber essa história melhor do que eu, de um rapaz, como ele falou, às vezes as pessoas felizes são as mais suscetíveis da vida, porque elas mascaram muito bem, então ninguém percebe, né? Que foi um menino, acho que dos Estados Unidos, né? O nome o Mike Emes. Mike, né? O Mike Emes, ele tinha 17 anos na época. 17 anos, ele tinha um carro, era um Mustang. Era um Mustang amarelo. Mustang amarelo. Por isso a cor amarela que as pessoas usam no setembro. Ele estava montando esse Mustang, então ele fazia rodas, os amigos viviam lá na casa dele, e aí o dia que ele terminou esse Mustang, ele se suicidou e ninguém sabe por quê, né? E aí a mãe dele fez cartõezinhos amarelos e falou, preste atenção, né? Ouça as pessoas, porque ela também se culpou, né? Ela nunca ninguém percebeu por que ele tão feliz, tão alegre, cheio de amigos. Pode falar, gente. Então, eu queria só colocar um detalhe, essa questão de saúde. Eu fui fazer uma palestra, uma atividade numa unidade de saúde, já fiz várias fazer esse tipo de palestra. E eu me deparei com vários profissionais que saíam da sala para tomar antidepressivo. Nossa. Muitos. Por causa de pressão da chefia, às vezes a pessoa era um auxiliar de enfermagem, ou era um técnico de enfermagem, ou era enfermeira, e os médicos cobravam, a população cobrava, e eles se escondiam para tomar remédio. E eles não podiam falar que estavam fazendo tratamento porque podiam ser afastados do trabalho. Então, muitas vezes, você vai num local de saúde que as pessoas deveriam estar em condições para tratar o outro e não estão, né? Então, quando na época da pandemia, todo mundo dava atenção, né, para o enfermeiro, para o médico, todo mundo. E hoje não. Hoje a gente vai, a gente cobra, massacra a pessoa e não sabe as dificuldades que ele está passando. Exato. Né? Essa questão do Mike é muito interessante porque depois que ela escreveu esse bilhete, né, no cartãozinho falando sobre a morte dele, que entregou para as pessoas, depois de um tempo, as pessoas começaram a ligar
e mandar cartas para ela falando de como aquela mensagem ajudou na própria família, porque as pessoas começaram a prestar atenção nos filhos, nas pessoas próximas, né? E isso foi em 94 a 95. Aí em 2015, 2016, aqui no Brasil, o CVV, a Associação Brasileira de Psicologia e a Associação Nacional de Medicina, eles se juntaram e criaram o Setembro Amarelo, né, desde 2016. E no dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. Então, por isso que hoje a gente tem essa cor amarela, esse mês de setembro, mas a gente não pode esquecer agora em janeiro. Janeiro Branco foi criado aqui no Brasil, por médicos, psiquiatras, psicólogos aqui no Brasil, lá em Pernambuco. Também é mês de falar de saúde mental, né? Então, sempre que a gente tiver oportunidade, o que é o amarelo? Não é atenção? Né? Está dirigindo o carro, o sinal ficou amarelo, é atenção, né? Então, que a gente sempre acenda essa luzinha amarela quando a gente estiver perto de alguém, perceber alguma coisa diferente, né? Para tratar diferente essa cultura. Nós temos uma pergunta aqui, um colega está perguntando como que pode evitar um suicídio, um comportamento assim no ambiente de trabalho, levando em consideração que hoje as pessoas tratam mal os colegas de trabalho. Então, qual é a sua dica para esse caso? Olha, se tem um local hoje que é perigosíssimo, é ambiente de trabalho, né? Então, perigoso quanto a escola, né? Ambiente de trabalho, escola é um local muito complicado. Sabe por quê? Porque a gente não presta atenção no colega de trabalho. No sentido positivo. A gente presta atenção se ele está chegando atrasado, se ele não está trabalhando, se ele está fulano com cicrano. Isso a gente presta atenção. Estou falando prestar atenção se ele está bem, se ele não está legal, se ele não está feliz, o que está acontecendo. Essa atenção plena, amorosa, de acolhimento, nós não temos no ambiente de trabalho, né? Infelizmente, a gente não tem. E a gente passa mais do que 8 horas trabalhando, né? Exatamente. É um ambiente muito competitivo. Muito. É igual a escola. É muito competitivo, né? Um quer ser melhor que o outro. Então, é muito competitivo. Então, é muito difícil. Mas se você perceber que tem um amigo do colega de trabalho que está nisso, na hora do almoço, em algum momento, chega, olha, se você precisar de alguém para falar, eu estou aqui para te ouvir. Eu vou até perguntar para minha amiga Claudineia, ela trabalha comigo na mesma sala. Cláudia, ela está assistindo, ela já parabenizou a gente bastante. Ela é coordenadora de ação básica. Cláudia, tudo bem com você? Porque a gente não pergunta. Oi, bom dia, tudo bem? E começa a trabalhar. Não sabe nem o que a pessoa está passando em casa, né? Eu acho que o professor também pontuou uma coisa muito importante, além dessa atenção que a gente tem que ter com as pessoas, também dar atenção às famílias depois do que acontece, né? E aí, a questão que eu falei com as meninas à tarde, anos atrás eu estava na estação de trem e assisti uma pessoa assim, e eu fiquei muito tempo abalada com aquilo que aconteceu. Então, assim, eu não procurei saber sobre a família, nem nada, porque eu não tinha condições sequer de perguntar alguma coisa. Foi de Mogi das Cruzes? Tanto que eu me lembro até. Então, são coisas que se você fecha os olhos, você lembra. Então, não culpar as famílias, porque ninguém sabe o que está acontecendo, né? Não consegue ter essa visão. E principalmente se a gente não prestar atenção, como vocês estão falando, na diferença do comportamento das pessoas, né? A de Mogi das Cruzes é de Itaquá. A moça que cometeu suicídio em Mogi, na linha do trem lá, é de Itaquaquecetuba. Então, esse foi aqui na estação Janete, em Ferraz. Então, que teve um caso de Mogi, lá, foi uma pessoa aqui de Itaquá, uma moça de 20 e poucos anos, que cometeu suicídio lá. É verdade. Bom, então eu acho que a nossa mensagem, né, nós como Conselho da Mulher, Municipal da Mulher de Ferraz de Vasconcelos, o que a gente queria fazer é isso. É a gente alertar, lembrar e nos sensibilizarmos nós mesmos a sempre lembrar de olhar para as pessoas de como elas devem ser, né, vistas. Não é só o profissional, não é como você falou, né? Se chegou atrasado, ou se meu vizinho varreu a calçada dele, né? Se o gato dele tá vindo na minha casa. Exato. Eu acho que
É muito mais além do que isso e a gente está sendo muito engolido hoje, né, por muitas coisas. E a gente está esquecendo de ser um pouquinho ser humano. Se a gente conseguir uma pessoa já é o suficiente, né? A gente já fez alguma coisa. E aí eu sei que vai derrubar, vai derrubar. Muito, professor, pela ajuda, por essa palestra, por essas palavras que são super importantes. A Suzana falou que fazer muito mais. A Ô, ô, Ana, todo esse conhecimento da gente, e a Jane, que estava também. é só uma palavra, gente, igual que eu falei agora. Quando você perceber que a pessoa não está legal, é só uma coisa. Olha, se você precisar, eu estou aqui. Sim. E estar realmente aqui com ela. E na hora que ela chegar, falar, eu preciso de ajuda. Falar, senta. O tempo é seu. Ouve. E ouve. A gente tem que desenvolver. E nós, enquanto conselho, a gente pode aproveitar não só para as mulheres, né? Principalmente para as mulheres, mas estamos aqui. Sim. A gente tem que aprender Sim. a desenvolver o olhar, prestar atenção e ouvir, né? Muitas vezes a gente não tem paciência de ouvir. Exatamente. É verdade. E como a Suzana falou, a pessoa pode procurar aqui no nosso município uma UBS, um agente de saúde, então tem onde encontrar ajuda. Pode contatar uma das conselheiras também, nós estamos disponíveis, tem o telefone de contato, depois vou deixar salvo aqui na live. Estamos abertas para ouvir e auxiliar no que for preciso. Quer finalizar, Dilma? Não, pode finalizar, Jane. Eu acho que o conselho está possível, né? Estamos só sabendo que estamos disponíveis a ajudar os munícipes, né? Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigada. Olha, eu Obrigada. gostaria de destacar uma coisa muito importante. Temos muitos médicos nos vindo. Doutora Lidiane Marques, doutora Ruth, doutora Fabiana e tinha a doutora Isabela também. Muito legal. Parabéns, viu? Muito Eu obrigada. Edmilson, que atraiu um monte de gente. Eu que agradeço. Muito obrigada. Boa noite, obrigada. A live vai ficar salva aqui no canal do Conselho da Mulher de Ferraz de Vasconcelos. E aqui, você seguindo o nosso canal, você pode acompanhar o trabalho que o Conselho vem realizando no município. Pode mandar mensagem também, sugerindo políticas públicas para que a gente possa brigar para que sejam impostas elas no nosso município. Muito obrigada a todos, uma boa noite. Mais empatia com todas as pessoas vai ajudar muito ao autocuidado. Um beijo. Tchau, tchau, gente. Boa Tchau, noite. gente. Obrigada. Obrigado. Beijo.